Aniversariante lá de Brasília. Parabéns, Luiz. Tudo de bom, saúde e muitas alegrias. Bom, galera, vamos lá. O time do Vasco apresentou algumas falhas na derrota para o São Paulo. Falhas defensivas, recomposição demorada e falhas individuais. O futebol é feito de erros e acertos. E ontem o Vasco teve alguns erros que não vinha cometendo ultimamente. Óbvio que assim, o torcedor vascaíno acordou chateado com o resultado, mas a imagem para mim que fica é o aplauso do torcedor que foi a São Januário ontem, no fim da partida, porque ele reconheceu que ontem foi um dia ruim, não deu certo, né? Não é que não deu nada certo, não deu certo. Em vários momentos da partida, o Vasco teve oportunidades muito boas. No primeiro tempo, quando estava 0-0, por exemplo, o Ryan carimba a trave do São Paulo. O Rafael foi o melhor em campo, porque fez grandes defesas. Na sequência desse lance, o Robert Renan dá-lhe uma chicotada, o goleiro espalma. O Andrés Gomes, no segundo tempo, uma bola cruzada, Rafael espalma. Então, assim, estou lembrando lances rápidos aqui para você, torcedor, de que o Vasco chegou, lutou, mas não venceu. Não há time invencível, né? Aquele time que não perde. Não existe isso. E o Vasco vem numa corrida de recuperação. Nos últimos 9 jogos, o Vasco tem 2 derrotas. Pô, mas perder para o São Paulo, Fábio, inadmissível. A gente ia engatar a 5ª vitória. O que é inadmissível, torcedor? A forma como perdeu, a bagunça que ficou o time no segundo tempo. O técnico Fernando Diniz, acho eu, que mexeu cedo demais na formação da equipe. Trocar peças era necessário, ok. Mas entendo que ele expôs demais o Vasco com apenas 13 minutos do segundo tempo. O Barros vinha de uma pancada que sofreu no primeiro tempo, saiu. Aí ele traz o Matheus França para a vaga do Barros e o Verratti lá do Nuno Moreira. Acho que aí ele escancara o Vasco. Poderia ter colocado só o Verratti na vaga do Barros e traria o Nuno para segundo homem. Escancararia menos o time. Porque ele deixou o Tietê de primeiro homem, trouxe o Coutinho para segundo homem, aos 30 substituiu o Tietê e deixou o Coutinho morto, porque ele acabou com o Coutinho fisicamente, de volante. Coutinho que fez bom jogo. Eu vi um bom jogo do Coutinho. Agora, sacrificado, abriu a língua. Não tem jeito. Na boa, não há terra arrasada, torcedor. É óbvio que todos nós estamos chateados com o resultado, com a derrota, mas vamos lembrar que nós vencemos o São Paulo no turno. Seria normal ganhar lá e perder aqui? Não. Mas seria normal ganhar aqui e perder lá. Elas por elas. É um resultado dentro de uma normalidade. Anormal foi perder para o Vitória no turno lá. Anormal foi empatar com o Ceará em casa com o jogo ganho. Anormal foi empatar com o Grêmio com o jogo ganho. Anormal foi perder em casa para o Red Bull Bragantino, mas aí o Vasco foi lá e ganhou. Então, equilibrou o confronto. Não há tudo errado. Aquela história assim, não, tá tudo errado. Que absurdo, o Vasco me enganou. Que te enganou, torcedor? De novo, a gente vinha de 4 vitórias e jogando bem em alguns desses 4 jogos, sim. Antes deles, vinha de 2 vitórias, 1 empate com o Flamengo e 1 derrota apenas. Então, nos últimos 8 jogos, exceto o de ontem, era apenas 1 derrota. Com o de ontem, são 2 derrotas em 9 jogos. O Vasco tem a 4ª melhor campanha do segundo turno. Agora, que o time se desestabilizou com o pênalti infantil, um erro do Paulo Henrique, isso desestabilizou o time para a sequência do jogo, que eu não esperava. O pênalti aconteceu, foi bem cobrado pelo Lucas Moura, mas esperava um poder de reação da equipe para o segundo tempo, que não aconteceu.
E isso acabou, por mais que tenhamos tido ali 10, 12 minutos do segundo tempo de pressão, de abafa, depois não. O sistema defensivo ficou muito vulnerável, ficou exposto a contra-ataques e fica uma lição principal. Tirei aqui alguns tópicos da entrevista coletiva do Diniz. Tivemos domínio, sim, muita criação, principalmente no primeiro tempo, mas saímos com a derrota. E isso custou o resultado final, porque o Vasco sentiu. Verratti deve jogar contra o Botafogo, ele tem chance. O David entrou mal ontem, o Matheus França entrou mal. E esse também foi um diferencial do time do Vasco. Peças individualmente jogando mal. E aí o coletivo, ele é afetado. O Rayan não jogou bem. No dia que o Carlo Ancelotti foi vê-lo de perto, ele jogou mal. O Coutinho jogou bem, o PH oscilou, o pênalti foi bobo. Aliás, PH e Nuno estão fora do jogo com o Botafogo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Tendência, Puma na direita e Verratti no ataque. Rayan sendo deslocado para a ponta direita. Rayan, Verratti e Andrés. Andrés que teve decisões equivocadas no jogo, mas não foi mal, não se escondeu, apentou, deu-lhe uma pancada de fora da área, o Rafael pegou. Não é terra arrasada, torcedor. Na minha avaliação, não está tudo errado. Não acabou o encanto. O Diniz não presta. Não é por um resultado que nós vamos jogar fora o que já vem sendo construído. E a arrancada que o Vasco tem dado no segundo turno. O técnico Carlo Ancelotti da seleção brasileira esteve em São Januário, acompanhado do presidente Samir Chaldi. Os dois ganharam camisas do Vasco da Gama personalizadas. O diretor técnico de seleções, o Rodrigo Caetano também. E não tiveram uma grande impressão do Vasco de ontem. Mas não é o Vasco de ontem que não leva o Paulo Henrique, o Coutinho ou o Rayan para a convocação de hoje. O que leva um jogador para uma convocação é uma sequência de partidas. A de ontem foi ruim, mas a sequência vinha sendo boa de todos. Inclusive o Paulo Henrique ele já conhece de perto, nos amistosos contra Coreia e Japão. Entrou inclusive como titular contra o Japão e fez gol. Então não será surpresa se um deles, dois ou até mesmo os três estiverem na seleção. Quem foi muito bem, e aí acho que o Ancelotti, se não conhecia ou não tinha muitas informações, viu de perto, foi o Léo Jardim, fez uma defesa espetacular no primeiro tempo, uma bola que ele tira com o braço assim, bem posicionado. Mas de novo, torcedor, uma derrota que dói o torcedor vascaíno, porque imaginava a sequência de 5 vitórias desde 1997, que isso não acontece, então mais de 30 anos, praticamente 30 anos, são 28, sem vencer 5 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas não é terra arrasada. O trabalho não pode ser jogado fora por isso. Levantamos a cabeça, olhamos para frente e vamos pensar no Botafogo, depois do Juventude. E temos totais condições de recuperar e de voltar a encostar no bolo da frente. A distância está mantida, mas dá para encurtar e dá para olhar um pouco mais adiante. E lembrar que a nossa preparação nessa reta final é focada para a semifinal da Copa do Brasil, dias 11 e 14 de dezembro. Você vai jogar a toalha por uma derrota? É sério? Torcedor do Vasco, não é modinha. Um grande abraço, espero vocês hoje na Conta KTO, meio-dia, eu, você e Rei Kraus, para bater papo sobre a nossa paixão. Grande abraço, um ótimo. Salve, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao Vasco Eterno, Vasco Oficial, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco perdeu para o São Paulo, um resultado que deixou o torcedor bastante triste, porque o Vasco vinha de 4 vitórias consecutivas, poderia alcançar a 5ª, mas não foi dessa vez. O Vasco perdeu para o São Paulo dentro de São Januário, mas mesmo assim a torcida gostou do que viu em campo dos jogadores e os jogadores saíram aplaudir. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!